Estamos ao vivo! Chupa Maria, nosso freguês, meu amigo, tá em crise, chama o freguês, que o freguês, meu amigo, não tem erro, aqui é galo, aqui é galo. Vamos falar bastante dessa vitória aí, meu amigo Big Bro, e por mais que, obviamente, nós vamos, durante o pós-jogo, né, no decorrer do pós-jogo, nós vamos sim falar do que fez o Lianco, né? Mas vamos, obviamente, comemorar essa vitória, porque era uma vitória que a gente estava... Era uma partida, né, que a gente estava com muito receio, porque o time não vinha jogando bem mesmo, né? Mas hoje nós vamos elogiar. Hoje o time fez uma partida muito consistente na parte defensiva, o que uma semana atrás não fez. Uma semana atrás a gente estava levando 4 gols em casa. E hoje o Atlético foi muito mais consistente. Hoje o Atlético venceu o Cruzeiro por merecimento. Merecemos essa vitória do início ao fim. Então, meu amigo, hoje é para comemorar. Hoje nós vamos falar, obviamente, como eu disse, do Lianco, que errou sim. Tem muita coisa para a gente falar. Mas hoje nós temos que elogiar postura, futebol, time mais equilibrado. Eu não vou aqui me empolgar também do tipo, agora... Não, tem que ter uma sequência. E terça-feira, para mim, o Atlético vai tomar uma decisão. Se vai permanecer jogando a Sul-Americana ou não. Porque se a gente perder para o Juventude de Las Pedras, é praticamente eliminação, tá? Então tem que tomar essa decisão. Mas a gente precisa de uma sequência agora. De um time mais equilibrado. O Hulk deixou o Atlético. Então eles vão ter que... né, se encontrar ali dentro de campo, e hoje eles se encontraram. Hoje nós vamos elogiar aqui partidaça de Cassierra, para isso foi contratado, partidaça de Alaminda, para isso foi contratado, partidaça de Renan Lodge, para isso foi contratado, né? Então hoje esses jogadores, não vamos falar de vários aqui, mas hoje eles representaram e foram bem demais. Vitória para lavar a alma, vitória para nos trazer um respiro também, porque a gente estava indo para a zona de rebaixamento. E aí, Big Bro, comentário aí para a gente passar a bola para o rap. Bom, os melhores possíveis, né? O Atlético hoje se mostra o que a gente estava esperando há muito tempo, né? A gente estava esperando uma equipe que se posicionasse na frente, né, de uma outra equipe que seja forte, que fosse contra o Flamengo, se fosse contra o Cruzeiro, que fosse... mas que tivesse essa postura diante de uma equipe que valesse a pena dizer que a equipe jogou bem. Não contra o Chapecoense, não contra o Itabirito, nada disso. Então, esperando o ano todo isso aí. E o Atlético tem postura, a estratégia do Barba se encaixa feito uma luva para esse jogo, né? Não sei se vai continuar com essa estratégia, mas para esse jogo ela foi perfeita, tumultuando bem o meio de campo. Os 3 jogadores que entraram de ataque, tanto o Bernard, quanto o Cassierra, quanto o Alaminda, trabalhando junto, sempre estando pertinho ali, sabendo o que fazer com a bola. Isso é muito importante. No finalzinho tivemos uma decepção, onde o Atlético perde um guerreiro, né, o Lianco, que já vem se perdendo no personagem há muito tempo, mas ganha um novo guerreiro, que é o Lodge. Lodge chega, além de fazer uma grande partida, ele mostra maturidade na hora do lance e tenta conversar com o Lianco, mas ele se perde ainda mais. Se não fosse o Barba ali, poderia ter acontecido até pior. Mas aí o Galo ganha um novo guerreiro, um cara que às vezes ele pode entrar e fazer o papel do Hulk, que a gente estava falando logo no início, o papel de líder, o papel de que vai guiar, é um novo líder na matilha, é o cara que vai levar o Atlético a boas vitórias, ou pelo menos com posturas melhores dentro de campo, né? Então, assim, fico muito feliz. Essa vitória, ela chega para lavar a alma do atleticano, é uma vitória que chega para dar mais impulso para a Copa do Brasil, para a Sul-Americana e mostrar para dentro dos mesmos, né, para toda a turma, que tem capacidade. Né? O Cruzeiro vem de 3 vitórias, o Cruzeiro está bem na Libertadores. Então, a gente não ganhou de qualquer um. A gente ganhou de um Cruzeiro que está em fase boa, que está animada. Né? Então, assim, é muito importante isso aí. Foi uma vitória maravilhosa. Vou para casa hoje tranquilo, né? E aí não vou ter que pagar a Coca-Cola amanhã ainda, que eu tinha que ter pago. Voltou. Pode fazer a dancinha agora? Agora pode. Pode fazer? Deixa eu fazer a dança do biscoito. Eu falei que se ganhasse, ia fazer.
Peraí, deixa eu botar você grandão aqui, ó. Faz de novo. Tá sendo a piscanha gratuita! Essa nem pagaram, hein? Que beleza! Vai lá, Henry. Isso aí. Vai falar de uma vitória de um clube que... de um Atlético que estava devendo, né? Eu até questionei no intervalo hoje qual que foi o motivo dos atletas estarem correndo em campo hoje, mas a verdadeira crítica e questionamento que tem que ser feito é porque que não estavam correndo antes, né? Porque esse elenco do Atlético não é tão ruim como estava se desenhando, já tinha falado isso aqui algumas vezes, e hoje, para mim, uma vitória normal de um Atlético que já deveria estar jogando assim, com entrega, com obediência tática, né? Com organização. Então foi uma vitória de um Atlético muito tranquilo, tá? Por incrível que pareça. No segundo tempo, Rap, eu voltei do intervalo tranquilinho, velho. Juro pra você. Porque eu tava com a impressão que o Atlético ia manter a mesma intensidade do primeiro tempo e eu não tava enganado. O Atlético voltou jogando o mesmo futebol do primeiro tempo, não dando espaço pro Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu criar nada pra cima do Atlético. E foi uma vitória construída ali tranquilinha no segundo tempo, de um time muito organizado. E só discordo você na fala que vai, né, graças a Deus, manter o emprego do Paulo Brax. Para mim, esse é o único ponto ruim dessa vitória. Graças a Deus, ele deve estar falando. Eu não acho, não. Tudo bem. É ele lá que deve estar assim, ó, graças a Deus, estou mantido empregado. Mas para mim é o único ponto que eu lamento, porque no mais, gente, que vitória do Atlético. Que vitória gostosinha. Que vitória gostosinha do Galo hoje para cima do Cruzeiro. Gostosinho, o torcedor atleticano tem que comemorar muito porque foi uma vitória de um Atlético que está acostumado a vencer o Cruzeiro, né? O Cruzeiro é nosso grande cliente, né? Enfim, é freguês. Então, uma vitória aí para a torcida do Galo que merece demais. Gostosinho, eu falei que se o Galo ganhasse hoje eu ia ter um final de noite gostosinho, um final de semana gostosinho, quiçá uma semana gostosinha, é assim que eu tô, porque eu não tava esperando essa vitória do Galo. Então eu tô aqui hoje comemorando muito, parabenizando aí a partidaça do Cassierra. Partidaça do... Ó, 3 jogadores, tá? Partidaça do Cassierra. Partidaça do Alaminda. Partidaça. E eu não vou esquecer do Renan Lodge. Que partidaça... Ô, Renan, esse foi o Renan Lodge que o Atlético contratou. Líder dentro de campo, conduzindo ali o time do Atlético, enfim. Então, para mim, os 3 pilares dessa vitória do Galo aí, mas para mim o principal pilar foi o conjunto. O Atlético hoje jogou com unidade. A gente viu o Atlético hoje vencer com unidade, então uma vitória aí que a gente tem que parabenizar o Barba. Eu vinha criticando muito o Barba, mas hoje, Barba, eu vi um Atlético com a sua cara, o Atlético que eu exijo aqui, que é um time que se entrega, um time que joga com raça, com entrega, enfim, honrar a camisa do Atlético hoje. Tanaka, sua vez, meu amigo. Galera, só para falar para vocês aqui, primeiramente, boa noite. Segundo, desde 2013, o Galo não perde pro Cruzeiro em Campeonato Brasileiro, com o Cruzeiro atuando como mandante, tá? Só para ficar de acordo aí, vocês ficarem cientes, tá? Respeita a farda, respeita o Clube Atlético Mineiro, tá, gente? Partida maravilhosa. E ó, Barba, ó, você engoliu o Arthur Jorge com farinha. Engoliu, tá? Tá no bolso, o Arthur Jorge está no bolso do Eduardo Domingues. Eduardo Domingues, por favor, tire o Arthur Jorge do seu bolso para ele poder voltar para casa, tá? Tira do bolso aí. Você engoliu o técnico do Cruzeiro. Uma aula tática, partidaça, como o Henry falou muito bem aí. Vindo de uma goleada do Flamengo, uma derrota na Sul-Americana, problema com o ídolo indo embora, o integrante da SAF sendo afastado, enfim, muita turbulência, mas em campo 3-1 categórico, um placar justo. Ele foi justíssimo. E ele é consequência daquilo que o Atlético mostrou em campo. Por quê? A redenção de um time de futebol, ela acontece dentro das 4 linhas. Por mais que o acionista tenha pedido para sair, que o ídolo tenha se despedido e deixou uma saudade enorme na torcida do Atlético, e hoje é jogador de outro clube,
por mais que as 2 semanas tenham sido caóticas e foram muito difíceis, em todos os sentidos, com resultados, com atuações ruins, com goleada, com divulgação de balanço, com prejuízo enorme das contas de 2025. Muita coisa ruim o torcedor teve que passar nas últimas 2 semanas. E o jogo de hoje foi o jogo da redenção, o jogo da volta por cima, que o resultado, ele é importante, mas hoje me pareceu um aceno do grupo de jogadores para a torcida, para o seu treinador, né? Também foi a redenção do Barba. Ô, Gilbert. Queremos mais e podemos mais. Pois não, ó. Só rapidinho, porque eu vou me direcionando pra coletiva. A torcida do Atlético fazendo uma linda festa aqui, agora cantando Hulk, Paraíba, nós gostamos de você. Homenageando o ídolo que deixou o clube. É isso. Homenagem justíssima. Faz o torcedor, fez o Eduardo Madeira nos gols que narrou. Um ídolo eterno, dos maiores que eu vi jogar com a camisa do Atlético. Mas precisava muito de aproveitar o grande jogo que é o Clássico e mostrar um pouco mais que pode esse elenco, que o técnico precisa também dar uma resposta. E hoje ele, apesar de eu não concordar com a escalação, especialmente com a utilização do Alonso, e eu falei isso aqui muito, né? No final o Alonso ainda me comete um pênalti. Mas tudo bem, hoje não dá pra criticar ninguém. A estratégia foi... Dá, Gilbert. Não, O dá, Lianco sim, dá pra criticar. Moleque eu vou chegar lá. Se perde no personagem demais, Gilbert. Sim. Inclusive fiz essa crítica, né? Mas ali com bola rolando não dá pra gente se estender nisso não, mas de fato, pela bobagem que fez no final e, né, apesar do 3-0, você tem um placar maiúsculo construído, ainda com a expulsão do Lian, com um jogador a mais, seria muito difícil para o Cruzeiro, já feitas as substituições, já sem o Matheus Pereira, já sem o Gerson, o Cruzeiro ia precisar se virar com 9 jogadores e muito longe de ter os 9 melhores jogadores naquele momento da partida. Mas o Atlético precisava demais de dar uma resposta para o seu torcedor. E ela veio hoje. A gente esperava até que fosse fazer um jogo melhor contra o Flamengo, porque são esses os grandes jogos, CJ e amigos, que dão essa possibilidade pro time se recuperar, pro time mostrar que quer, pro time dar esse recado pro torcedor, olha, nós podemos mais. E hoje o Clássico serviu muito para o Atlético, quem sabe, dar a volta por cima, virar a chave, dar sossego para o Barba fazer o seu trabalho, que ele tenha aprendido também com os erros. Já são muitos jogos, já era para ter aprendido. Com quem que ele pode contar? Quem são as peças que ele precisa dar continuidade? Quem merece sequência nesse time do Atlético? E qual deve ser, pelo atual momento, pela dificuldade, pela perda do ídolo, por alguns jogadores estarem muito abaixo tecnicamente, e alguns fisicamente, como é o caso do Maicon, que para mim jogou uma partidaça, mas não consegue jogar os 90 minutos. Alguns que não foram utilizados, Scarpa, Dudu, que não entraram, e aí já fica aquela interrogação, será que não entraram porque são jogadores que estão para sair, para não completarem ali os 13 jogos? Hoje cabia um Dudu, cabia um Scarpa no jogo, ainda mais quando o Cruzeiro estava aí com 9 jogadores em campo. Mas me parece que tem algo mais aí nessa história, e aí também tem que avaliar se nesse momento você abre mão de alguns jogadores para poder negociá-los lá na janela, ou não. Ou o Atlético corre o risco de não conseguir negociar, mas utilizá-los, já que perdeu o Vitor Hugo, o VH, o meio-campista, e perdeu o Coelho, não sei por quanto tempo, mas são jogadores titulares que vão fazer muita falta a esse elenco do Atlético até a parada da Copa. Tomara que se recuperem logo, me parece que não são contusões tão sérias, tão graves, mas tem muito jogo importante até a parada, tem Copa do Brasil, jogo da volta, tem Botafogo, tem jogo importante de Campeonato Brasileiro, tem mais Sul-Americana. Se o Atlético pensa em levar a sério essa fase e buscar uma classificação, o Atlético vai precisar de todo mundo, e inclusive de Scarpa e Dudu. Talvez sejam os jogadores que vão jogar aí na quarta-feira, na terça-feira, né? O jogo já é na terça-feira, pela Copa Sul-Americana. Mas foi um grande jogo do Atlético, um jogo em que não deixou de entregar fisicamente,
obediente demais taticamente na proposta do Barba, de todo mundo marcar, todo mundo fechar o espaço, perseguição implacável do Maicon ao Matheus Pereira, do Minda ao Gerson, que acompanhou, saiu lá de trás, acompanhou o Gerson até na pisada da área, até na aproximação dos atacantes. Então o Minda se cansou, se desgastou muito, ainda não tem a minutagem ideal, mas daqui a pouco vai conquistar o seu espaço no time principal. Excelente jogo do Atlético e brilhante a estratégia do Barba, ainda que, eu insisto, tenha se equivocado na escalação de hoje, mas o resultado diz muito. E eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Fala galera, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado a todos aí pela companhia. E você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Já deixa o like antes de sair do vídeo e dá essa força pro canal, tá bom? E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Já deixa o convite aqui para você estar se inscrevendo no canal. Você que é atleticano, torce pro Galo, aqui é o seu lugar. Então já deixa o like aí, dá aquela moral pro canal, aquela impulsão aí para crescimento do canal. E se inscreva, verifique a inscrição, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like. Eu não vou cansar de repetir isso, para dar essa força aí, não esquece não, vocês são muito importantes pro canal. Deixe seu comentário sobre tudo que foi falado no vídeo. E você que assistiu o vídeo, deixa aí um pouquinho da sua opinião em relação à partida. O que você faria, o que o Barba fez de errado, onde ele mais acertou, o que aconteceu, Hulk fora. Você acha que a saída do Hulk melhorou o elenco do Galo? O que você acha aí, o Minda, o Cassierra, eles ficaram mais à vontade sem o Hulk em campo? Porque é incrível essa mudança de comportamento, ainda mais jogando na casa da Raposa, na Toca, e ainda faz um 3-1, e em casa a gente, né, não respondeu dessa forma como que foi respondido agora na casa da Raposa. Então deixe seu comentário em relação a isso aí, que isso aí é polêmico. Então muito obrigado aí pela preferência aí que vocês estão dando no canal, sejam muito bem-vindos mais uma vez, espero que vocês fiquem aí com a gente aí no canal, e aqui tem notícia todos os dias. Você que está chegando agora, não conhece o canal, todos os dias tem notícia do Galo, de domingo a domingo para vocês. Então fiquem à vontade, que ele foi criado para atender vocês, torcedores do Atlético. Só tem notícia do Atlético, então fiquem à vontade para estar deixando sua opinião, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço, galera, até a próxima, valeu.